Olá, Sentes, bem-vindos a mais esse podcast. Hoje nós temos a convidada, a Vânia Vatriani. Ela é natural de Campinas, aqui no Brasil. Atualmente ela está com a sua família lá em Salt Lake City. Então, ela vai falar um pouco da vida dela também nos Estados Unidos, mas principalmente como que o Senhor e Jesus Cristo têm feito diferença na vida dela. Então, Vânia, fala um pouco pra gente, conta um pouco sobre você, dá uma palhinha rapidinho e depois eu vou direcionar algumas perguntas que eu tenho já preparada. Ok. Bom, primeiramente eu quero dizer obrigado ao Tiago por ter me convidado para participar aqui e me ajudar a cumprir minha missão, né? Usar a internet e as redes sociais para poder contar para as pessoas o milagre da minha vida. Eu sou membro da igreja há 38 anos, sou selada há 30 anos, meu marido e eu servimos missão, 2 de nossos filhos também, e nós vivemos já há 11 anos aqui em Provo, né, perto de Salt Lake. Um pouco mais de um ano que estávamos aqui, eu sofri um derrame cerebral hemorrágico, 2 veias romperam-se no meu cérebro, inundando tudo de sangue, e o Senhor fez um milagre na minha vida. E com a ajuda de algumas pessoas que eu amo muito, eu consegui criar um canal para contar para as pessoas o que foi que aconteceu, o milagre que me trouxe de volta da vida, praticamente da morte. E agora o Tiago está me dando a oportunidade de contar isso para vocês. E eu sou muito grata por isso. Legal. É muito importante nós no mundo conhecer um pouco sobre os milagres modernos. Nós aprendemos muito nas escrituras sobre milagres que Cristo e os profetas realizaram. Moisés, que abriu o mar vermelho, que Cristo curou. E às vezes as pessoas acham que os milagres cessaram e a gente aprende em Moroni que não é assim que acontece. Nós temos muitos milagres, então nós precisamos contar para o mundo a realização desses milagres, né? E é muito bom você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a esse podcast. E vamos traçar uma linha do tempo, como eu sempre faço com todos os meus convidados, né? Primeiro, seu contato com o Evangelho a primeira vez. Você disse que se batizou com 17 anos. Bom. Então, como foi e por que você aceitou o Evangelho de Jesus Cristo? O que te fez seguir o Evangelho de Jesus Cristo? Vou adorar responder isso. Bom, eu morava a 2 quadras de uma capela, mas uma menina da minha idade, no domingo de manhã, estava sempre dormindo, então eu nunca vi aquela capela aberta. Só que, para minha bênção, meu irmão mais novo, Daniel, foi jogar bola na capela. E ele teve contato com os missionários. E ele disse para os missionários, que claro, né, bons missionários pediram o contato dele. Ele falou, pode ir lá na minha casa assim que minha mãe vai adorar essas coisas. E aí os missionários vieram para nossa casa. Foi assim que eu conheci o Evangelho. Agora, eu vou adorar responder essa pergunta. Por que eu aceitei o Evangelho? Eu nasci católica, fiz primeira comunhão, né? Meu pai super católico, minha mãe não era muito, tanto é que quando eu tinha por volta de 10 anos, a minha mãe mudou para uma igreja evangélica e eu fui atrás dela, porque eu queria estar com ela. Aí eu fiquei lá, gostava, mas quando eu comecei a fazer uns 14, 15 anos, eu falei assim, não, eu quero viver mais, eu quero usar calça comprida, eu quero cortar meu cabelo, eu quero dançar. E aí eu já falei, mamãe, não vou mais. E eu fazia um curso noturno. Ele era perto da minha casa o suficiente para que eu pudesse ir e voltar andando, não tinha ônibus, mas era uma boa distância e eu tinha medo, né? E eu tinha acabado de me formar na escola e eu fazia esse curso técnico de desenho e artes e eu falava assim, nossa, Senhor, eu abandonei o Senhor, né? Nunca mais eu falei com o Senhor. E agora eu tô aqui querendo orar e pedir proteção, será que o Senhor vai me ouvir, né? E eu comecei a fazer orações noturnas e eu tive muitas boas experiências. Eu falava com o Senhor toda noite
E eu dizia para ele, eu falava, Senhor, eu não quero ir para a igreja do meu pai nem da minha mãe. O Senhor tem que me dizer o que o Senhor quer que eu faça. E aí os missionários chegaram na minha casa. Eu adorei a maneira como eles não tentaram me convencer de que eles estavam certos e criticar outras igrejas. Isso foi um ponto fundamental para eles me cativarem. E quando eles me falaram do livro de Mormon, aquilo ali foi o ponto-chave, porque enquanto eu estava na igreja evangélica, eu vivia perguntando para os meus pastores, né? E o resto do mundo, né? Eu adorava história, sempre gostei de história. E falava assim, o que aconteceu com o resto do mundo? Só tinha gente lá onde Jesus nasceu, lá no Oriente Médio? Quando os missionários me falaram de pessoas nas Américas, você consegue imaginar a minha reação? Eu comecei a ler o livro de Mormon para falar assim, eu vou ler esse livro em uma semana. Em 10 dias eu fui batizada. E tô lá. E o Senhor tem sido muito misericordioso comigo. Tem me mostrado que o reino dele realmente está na terra. Eu sou muito grata. Então, o livro de Mormon foi o que me convenceu. E a atitude dos missionários, de tentar não me convencer de que eles estavam certos, que eu teria que ter uma resposta com o nosso Pai Celestial. Esse foi o ponto-chave, Tiago. Nossa, que legal, porque os missionários foram muito inteligentes, né? Porque o fato de deixar o Espírito trabalhar é importante na obra missionária. Porque Exato. não é através de palavras lisonjeiras, de palavras boas, e que a gente vai convencer o mundo de que Jesus Cristo é o Salvador. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, né? No seu caso, ele apresentou o livro de Mormon e o Espírito Santo soube se comunicar com você, né? Que você se preocupava com o mundo, tinha aquelas perguntas fundamentais que nem todo mundo tem, mas Exato. é algo pessoal para você, né? É. Depois dessa, como é que você decidiu servir uma missão? Porque isso foi em que ano, mais ou menos, que você se batizou? Porque servir missão naquela época não era tão incentivado para as mulheres, era muito, né? Quanto é hoje, né? de hoje. Na verdade, quando eu decidi servir missão, quando eu fiz 21 anos, fui falar com o meu bispo, a minha presidente do Sucesso Socorro tentou de todas as maneiras me convencer que a minha missão era casar. E eu disse para ela, mas não dá, eu tenho no meu coração aquele mesmo desejo de alma, de ir voando assim, falar para todo mundo, eu tenho que fazer isso. E era uma época difícil mesmo, diferente, né? Hoje eu fico muito grata de ver o exército de mulheres que se levantaram para servir como missão, como missionárias. Isso é uma profecia, né, do presidente Hinckley, numa época que ele falou já há muitos anos, que as mulheres iriam se levantar no reino de Deus, e eu vejo, porque na minha época era uma ou outra que servia a missão, normalmente mais velhas, que não haviam se casado, ou coisas assim, eu tinha conhecido o evangelho mais velha. Tanto é que quando eu cheguei na minha missão, eu me lembro que os dois assistentes que vieram me pegar, um deles falou assim, o que você está fazendo aqui? Vai para casa casar. E eu cheguei a servir em áreas onde o Eliseu falou assim, olha, vocês vão para uma área que eles nunca viram missionárias, vocês vão ter que ser referência das mulheres. E as crianças chegavam e abraçavam a gente e falavam, ai, tem missionária mulher. Eu vivi essas coisas em 1991, entendeu? Mas o que me fez servir a missão e decidir ir para a missão foi que eu pensava, eu tenho que falar disso para o mundo. O evangelho está restaurado na terra. Isso foi o ponto-chave. E que diferença a missão fez para a sua vida? Que diferença fez você servir 1 ano e meio lá no Nordeste? Nossa, meu filho, a minha mãe, todas as pessoas que me conhecem a fundo falam que eu fui para a missão uma pessoa e voltei outra, né? Para começar, eu fui toda
bonitinha, com cabelão, filhinha de mamãe. Voltei com sotaque arretado lindo, preta do sol, cabelo curto, porque não dava tempo de cuidar do cabelão, você não tinha tempo de cuidar das coisas como você fazia. Eu servi numa área muito pobre, no Nordeste do Brasil, que me fez ver gente, para você ter uma ideia, nós estamos dando uma palestra e a menina, a filha da mulher, desmaiou de fome na nossa frente. E eu e minha companheira saímos correndo para comprar farinha, sal, óleo, para fazer alguma coisa para aquela família que não tinha nada. E eu era uma menina mimada, que tinha de tudo, meus pais cuidavam de mim, então isso me transformou, me tornou uma pessoa muito mais grata por tudo que o Senhor tinha me dado nessa vida. Legal. Para você, o que fez você ter desejo de ir para os Estados Unidos? Como é que foi essa transição de você querer ir? Como é que estava aqui? Bom, tá bom. Então, na verdade, assim, né? Isso eu até falo no meu canal, no primeiro vídeo, de por que a gente chegou aqui, porque eu tenho a impressão de que o que me aconteceu, o derrame cerebral hemorrágico, tem tudo a ver com o que eu encontrei aqui para viver aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, eu e meu marido, a gente tinha esse desejo, eu principalmente, né? Eu tinha muito desejo de estudar na BYU. Eu queria fazer uma pós-graduação na BYU, eu queria estar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para mim, era o império do século XXI. E a gente tentou aplicar para a BYU e para o visto de estudante quando nosso filho mais velho, que hoje tem 29 anos, tinha 1 ano e meio, e foi tudo negado, nada deu certo. E aí a gente pensou, não é a vontade do Senhor, então vamos ficar por aqui. Ficamos por aqui, servindo lá no reino de Deus, criando a nossa família, tendo nossos filhos, trabalhando. E aí chegou uma época em que o prefeito da cidade de São Paulo, isso já faz muito tempo, né? Ele criou uma lei chamada Cidade Limpa, que não podia mais fazer propagandas, e meu marido trabalha com isso. E aí a empresa, ele tinha uma microempresa, né, disso, e começou a ir mal, né? Começamos a perder muito, e aí eu trabalhava numa companhia aérea, eu trabalhei em algumas companhias aéreas, e nessa época eu estava na Azul Linhas Aéreas já há 5 anos. Eu comecei na Azul quando ainda estava começando, né? Não tinha nem avião, estava formando a empresa. E aí a Azul comprou outra companhia e havia muitas pessoas duas pessoas com o mesmo cargo, uma na Azul e uma na outra, e eles começaram a decidir quem ia ficar, e eu era coordenadora de treinamento, e eles tinham um outro coordenador de treinamento da parte do RH, e o que aconteceu foi que eles ficaram com ele, porque ele era solteiro, jovem, pós-graduado, eu era casada, tinha filhos, né, então, sei lá, tudo bem, e eu fui demitida, né, depois de 5 anos, e aí a gente orou e falou, Senhor, tá dando tudo errado para nós, o que tá acontecendo? E o Senhor falou para nós, agora está na hora de vocês realizar o sonho de muitos anos atrás. E o meu filho, que era o caçula, que tinha 1 ano e meio na primeira tentativa, já estava indo para a missão, com 18 anos. E aí, quando a gente começou a aplicar, tudo assim se abriu de maneira tão miraculosa que a gente falou assim, agora é a hora. Tudo dando certo. Tanto é que as minhas aulas começavam no mesmo dia que meu filho entrava no CTM. Então eu vim na frente, meu marido ficou com as meninas em casa para colocar o menino no CTM. E eu comecei aqui as aulas, eu arrumei um apartamento, com a ajuda de amigos, cheguei e fiquei na casa de amigos, claro, né? E depois ele veio, depois de 40 dias. Então foi praticamente isso que nos trouxe para cá. E aí quando você chega num país que tem uma economia diferente da sua, e você vê a facilidade que você tem de prosperar, você se joga de cabeça. Eu posso te garantir que o meu derrame cerebral foi devido a muito trabalho, muito estresse, muita coisa que eu passei por aqui, né? Porque você vê a facilidade, você vai, entendeu?
às vezes no nosso país você luta tanto e não consegue, e aqui você consegue, você vai em frente. E aí foi que eu tive o derrame cerebral. Mas foi basicamente essa história de vir para os Estados Unidos. E como você ajudaria, falaria, né, para uma pessoa que muitas vezes está tentando aplicar ou realizar seu sonho, são pessoas fiéis, têm desejo justo, mesmo assim a resposta do Senhor é não. E como aconteceu com você, ficou 18 anos, né, para poder ir para os Estados Unidos, deu errado da primeira vez, as coisas aconteceram, tudo dando errado. Como que você falaria para uma pessoa aprender a lidar com isso, com esse tipo de frustração de o Senhor não estar alinhado com o seu desejo no momento? Eu quero dizer para essas pessoas, Tiago, que prestem bem atenção no que eu vou te falar. Deus não está nas nossas vidas para realizar o nosso desejo. Ele está na nossa vida para realizar o que é melhor para nós. E às vezes, mesmo uma coisa que parece ser muito boa, depois você vai ver que não é. Vou dar o exemplo nosso. Nós queríamos vir quando éramos bem jovens, 27 anos nós tínhamos quando aplicamos. E só conseguimos chegar aqui com 45 anos de idade, porque eu e meu marido temos a mesma idade, meses de diferença só. E quando eu cheguei aqui, a coisa que eu mais vi e que o Senhor me mostrou por que eu não vim 18 anos antes, foi casais jovens com um filho da idade do meu, chegando aqui, se deslumbrando, se divorciando, passando por coisas, se afastando do Evangelho. E o Senhor mostrou para nós, vocês não vieram naquela época, eu estava poupando vocês. Agora vocês são maduros o suficiente, agora vocês vão em frente. Nós temos que confiar no Pai, Ele sempre vai fazer o melhor para você. Mas a gente não confia, a gente precisa aprender essa lição. Legal. Exatamente, né? Saber que nós somos crianças pro Pai Celestial e assim como nós vemos as todos crianças, meninos, bebezinhos, né? Às vezes eles querem coisas que não é o melhor, não é bom. E eu vou dar um exemplo. Eu trabalho no laboratório e a gente vê muitas crianças indo tirar sangue. E é uma tortura ver uma criança tirar sangue, porque a criança nunca vai entender por que meu pai e minha mãe tá me levando pra um lugar pra eu ser furado, tirar meu sangue. Só que doer. Vai doer, vai vir um cara de branco, enfim, né? Mas é pro bem dele. Ele precisa saber como é que tá a saúde, ele precisa saber como é que tá. E pro Senhor é assim, às vezes a gente age como uma criança mimada que não compreende os propósitos do Senhor, né? Exatamente. Bom, vamos para um ponto auge aí, né? Você foi pros Estados Unidos e passou por uma situação muito difícil e que depois se tornou um milagre na vida. Conta como aconteceu. Dia, sensações. Não esconda nada. No dia 21 de junho de 2014, eu e meu marido éramos responsáveis por uma grande festa junina da comunidade brasileira aqui de Utah, de algumas alas que se reuniam para fazer a festa junina, e nós trabalhamos muito. E no final da quadrilha, que eu e meu marido estávamos, né, nessa quadrilha, eu senti uma coisa horrível que eu só posso descrever o mais parecido com o que eu senti, como se alguém tivesse enfiando uma faca quente no meu cérebro e torcendo. Dor tanta que me fez vomitar e eu desmaiei na mesma hora. Nossa. E aí eu fui levada para o hospital, foi detectado que eu tinha tido um derrame cerebral hemorrágico, que 2 vezes tinha se rompido, não dando tudo de sangue, o médico falou, ela vai para cirurgia. E todo mundo lá que estava na festa ajudando meu marido, bispos, os amigos, foram tudo de caipira lá para o hospital. E o médico retornou à cirurgia rapidamente. E aí falou assim, olha,
não dá pra gente fazer nada. Nós abrimos a cabeça dela e tá tudo tomado de sangue, ela vai morrer nas próximas horas, ela não vai passar dessa noite. A gente vai colocar ela num quarto, entubada, para vocês se despedirem. Falou pro meu marido, traga os filhos para se despedir da mãe, porque ela não vai passar dessa noite. E meu marido pediu para dar uma bênção em mim. E como meu marido ainda não era fluente, porque a gente estava aqui há pouco tempo, né, 1 ano, né, eu era mais fluente porque eu estava na BYU, mas ele não, né, ele trabalhava, né, e aí o bispo traduzia para ele, e aí ele pediu para o bispo, fala para ele se ele me autoriza a dar uma bênção nela. E o médico falou para ele, não, ele não está entendendo, ela tem 0% de chances de sobreviver, não existe. E meu marido, pela segunda vez, falou, não, mas fala para ele que eu quero dar uma benção nela. E ele falou assim, olha, não existe nenhum caso como esse de ela poder voltar. E por 3 vezes o meu marido pediu para ele. E na terceira vez, o médico falou para ele assim, olha, você pode dar uma benção nela, mas se acontecer alguma coisa, você pode agradecer o seu Deus, porque vai ser só um milagre. Eu recebi a bênção, eu fiquei em coma por alguns dias, e durante o tempo que eu estive no coma, eu vivi uma experiência incrível, única e singular. E para resumir, porque aqui não tem muito tempo, né, senão eu teria que falar umas 3 horas, mas eu quero que vocês saibam que eu vi e falei com meu pai, que já morreu há 16 anos, quando eu estava de coma. E eu também vi o Salvador. E ele me trouxe de volta, sem nenhuma sequela. Os médicos dizem que não existe nenhuma explicação. É um milagre. E quando eu acordei, depois disso, né, depois do coma, a primeira pessoa que eu vi quando eu abri os olhos foi o meu marido, com a minha filhinha mais nova, que tinha 8 anos na época, que hoje tem 18. Eu não conseguia entender nem falar português, eu não entendia meu marido. Isso foi uma coisa que depois o médico explicou, eu tive que aprender tudo de novo. Eu aprendi primeiro a conseguir entender, depois falar de novo. Eu tive um sotaque terrível por anos, porque eu falava português com muito sotaque, mas depois que eu voltei, o médico pôs um catéter para tirar o sangue e eu passei por uma outra cirurgia, porque o médico disse que como ele achava que eu ia morrer, ele nem fechou direito, ele só fechou por fora. E aí eu passei por uma outra cirurgia para eles fecharem direito a minha cabeça e botarem um catéter para tirar o sangue que tinha lá. Eu passei no hospital 40 e poucos dias, 1 semana na UTI, 2 cirurgias na cabeça. E eu tenho uma vida hoje normal, como todo mundo. Eu tive que aprender tudo de novo? Tive que aprender a andar, comer, me equilibrar. O Salvador me ajudou. E a minha família, o amor da minha família me ajudou. Tudo isso eu mostro e eu coloco lá no meu canal vídeos, eu no hospital, fazendo terapia, minha família me ajudando. Tudo que estava acontecendo, tá tudo lá no canal para mostrar para as pessoas que milagres podem acontecer, se o Senhor quiser. Eu não sei por que ele poupou. Eu tive uma experiência que depois que aconteceu isso comigo, eu já tinha saído do hospital, uma amiga minha, 10 anos mais nova do que eu, teve a mesma coisa que eu. E ela já foi para o outro lado. E ela tinha filhos pequenos. Eu fiquei revoltada com o Senhor por um tempo. Eu não entendia. Falava, por que eu e ela não, Senhor? Ela tem filhos menores que eu, ela era muito mais jovem do que eu. Mas até isso me ensinou que a gente tem que confiar no Senhor. A gente não entende nada do lado de cá. A gente não faz ideia do que está acontecendo do lado de cá. O maior desafio que a gente passa nessa vida é aprender a confiar no Senhor. E que o que Ele está fazendo é o mais certo. Porque quando a gente for para o lado de lá, a gente vai entender tudo. O que essa experiência fez comigo, ela me transformou. Eu posso dizer para vocês que quase morrer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou outra pessoa. As pessoas dizem, principalmente meu marido, minha família que me conhece, dizem, aquela Vânia lá morreu lá mesmo aquele dia, porque essa daí é outra. E eu posso dizer para vocês que eu vejo a vida de outra forma, tudo eu encaro de outra maneira, a minha perspectiva de vida é diferente, e o mais importante, que eu gostaria que você pensasse a respeito, a palavra morte, ela está associada com coisas horríveis para o ser humano aqui na Terra. A morte não é nada disso. Eu me vi fora do meu corpo, eu estive com meu pai. Eu posso dizer para vocês que eu me vi na mesa de cirurgia.
E eu não passei por nenhuma coisa terrível, como os filmes de Hollywood mostram, né? Ah, eu morri, eu tô flutuando, não é nada disso. Se você quiser saber os detalhes, você pode assistir no meu canal. Eu espero que você assista, porque o objetivo é ajudar as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam que isso ainda está acontecendo e que Jesus Cristo é real. Galerinha do Sentes Podcast, eu vou deixar o link na descrição do canal da Vânia para vocês assistirem completa toda essa experiência, os detalhes. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero deixar claro que os primeiros 15 é o que contam tudo. Então os primeiros 15 vídeos lá vai contar toda essa experiência. Mas são todos curtos. Todos eles são bem curtos. Tá. Você disse que houve uma transformação aí da Vânia antes e depois. Quais foram as principais coisas que mudou na sua vida? O que abriu na sua mente, né? Com essa experiência? Tá bom. A primeira coisa foi que nós não precisamos temer a morte. A morte é um passo que a gente dá na vida para continuar. Nós somos seres eternos. Daqui 10 mil anos nós vamos estar vivos. Não nesse corpo que é uma carcaça. Eu fiquei muito mais consciente do que é esse corpo. De que ele é uma coisa pesada que eu tenho que levar, mas é ele que vai me ajudar. Eu sou grata a esse corpo. Eu cuido dele muito mais do que antes. Eu encaro os meus desafios e as dificuldades com muito mais paz, porque eu confio no Senhor que aquilo ali tem que acontecer por algum motivo. A gente é muito... Acho que sabe tudo. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E todas as coisas dessa vida são importantes para nós passarmos. Às vezes a gente só quer viver coisa boa. Nós não estamos aqui só para viver coisa boa. O profeta Leí disse: o homem existe para que tenha alegria, mas não é a alegria do mundo, gente. Não é a alegria de ser famoso, de ter dinheiro, de ficar rico, de ter sempre saúde, de não ter problema. Isso não é a alegria que o Senhor prometeu para nós. É a alegria de nós nos tornarmos como Ele. Como é que nós queremos sentar no reino de Deus ao lado de Joseph Smith, Moisés, Nefe, José do Egito, sem passar por nada do que esses homens viveram? Já parou para pensar isso? A minha vida mudou a perspectiva de tudo. Eu encaro tudo de forma diferente. Então, uma das características principais aí dessa experiência é a sua visão macroscópica do universo, né? Do mundo e da vida. Você conseguiu compreender mais. E do plano do Senhor e da confiança que a gente tem que ter nele. Deixa eu te dar um exemplo. Sim. Meus irmãos, eles não são ativos na igreja hoje. E eu ouvi, como é que você, com um filho na missão, membro da igreja, tão fiel, como é que Deus fez isso com você? Foi o que eu ouvi. Mas eu quero dizer para vocês que isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para minha família. Todos nós fomos mudados por isso. Não foi uma coisa ruim, foi uma coisa excelente. Às vezes eu conheço pessoas que eu falo assim, esse daí precisava quase morrer para dar valor e enxergar as coisas de outra forma. É mais ou menos isso. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Sim, tá muito bem. Me faz lembrar principalmente da experiência, você citou alguns homens aí que sofreram muito, né? Alguns nossos líderes, profetas. O presidente Joseph Smith, quando ele estava na cadeia de Liberty, né? E estava acontecendo atrocidades com o povo e que ele liderava na época, né? Mulheres sendo assassinadas e violadas, assim como as crianças. E tantos sendo dizimados do estado do Missouri. E ele estava lá preso. E ele só ouvindo todas aquelas histórias que estavam acontecendo, ele ficou desesperado. Ele estava 3 meses no frio e preso, comendo pouco, né? E aí ele chegou a questionar. Aí ele fez Deuteronômio 121, fala: Deus, você esqueceu da gente, não é possível, né? Acho que é como isso que seus irmãos falam, né?
você faz tudo certo, você é isso, você... E aí o Senhor faz... Imagina Joseph, né? Senhor, eu fiz tudo que você pediu. E aí isso tá acontecendo comigo, com a minha família, por quê? O Senhor pediu para eu restaurar o evangelho. É. A gente pensa assim, o Senhor pediu para eu restaurar, tem que me ajudar. E a resposta a gente depois... acha que Deus é obrigado a fazer do nosso jeito. Exato. E depois que o Senhor consolou ele, né, falando que ele ia triunfar sobre os inimigos, que isso não ia ser mais que um momento, Deus colocaria ele no alto, Deus exaltaria ele no alto, depois ele citou Jesus Cristo. E aí ele falou: Filho do homem, desceu abaixo de todas elas, és tu maior todas elas. És tu maior do que este. Então, e aquilo ele falou: nossa, não tem como nós... se Cristo, que foi perfeito, exatamente sofreu, a gente pode ser bom o que for, nós também vamos passar por sofrimentos para ser como ele, né? Estamos aqui para isso. Exatamente. Legal. E como foi que você começou a decidir que ia começar a falar da sua história e falar do evangelho no seu canal? Como isso tem abençoado sua vida? Obrigada por perguntar sobre isso. Desde que aconteceu, meu marido vivia falando, né? Não, você tem que escrever um livro, você tem que falar para as pessoas, etc. Tal. Mas isso nunca acontecia, né? E depois de anos que eu considerava isso sagrado demais, eu falava, não posso falar isso para o mundo. Eu vi o meu Salvador, eu vi meu pai, eu achava que eu tinha que guardar isso como um tesouro segredo. Mas o mundo me fez ver que as pessoas estão cada vez mais desesperançadas, o que é pior do que desesperado. Porque desesperado você fica um momento ali, mas desesperançado é você não ter que se agarrar. As pessoas estão se afastando do Senhor, as famílias, a sociedade, de qualquer cultura, de qualquer país, eu posso dizer que estão cada vez mais longe das coisas do Senhor. E eu tenho um grande amigo que ele falou assim, você tem que fazer, eu vou te ajudar. E ele começou a me ajudar com o primeiro vídeo, e meu filho, e depois... Nossa, minha família, tudo me ajudando. E aí os irmãos que participaram desse milagre comigo, quando souberam que eu ia contar, eu fiquei de queixo caído. Como eles me ajudaram. Não, a gente vai falar, a gente vai contar, a gente quer participar. Você vai ouvir várias pessoas lá no meu canal que viveram isso comigo. E o que tem acontecido é que eu me surpreendo, porque eu pensei que eu iria ajudar as pessoas com a minha história. Eu estou sendo edificada todos os dias com pessoas que me encontram no meu canal, que trocam o WhatsApp ou que mandam mensagem por Messenger, me contando de milagres da vida deles, me falando de experiências. E aí eu entendi, eu falei, nossa... Eu estou fazendo a coisa certa. Eu não conheceria nem falaria com membros da igreja de todo o Brasil, de Portugal, da África, membros da igreja que mora na Europa, aqui nos Estados Unidos. Eu tenho feito tantos amigos, eu tenho conversado com tanta gente que tem me edificado, que eu pensei, Senhor, se eu soubesse que eu iria viver isso, eu teria começado muito antes. Eu sou muito grata por essas pessoas que estão agregando a minha história, experiências que elas viveram e que elas não contaram para o mundo, como eu estou pondo assim na internet. E eu fico muito grata pelo que eu estou vivendo. É bom saber que o seu trabalho está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? E que é o preço que o dinheiro não pode dar, que é a gratidão das pessoas. Isso se tornou minha missão. Legal. Exato. Que bom que sua família também te apoia, né? Você falou que seu filho E eu sou muito grata de você dar essa oportunidade. Desculpa. Eu sou muito grata de você me dar essa oportunidade. Mais uma vez, mais uma pessoa me pedindo para falar, porque isso se tornou a minha missão de vida. Eu quero um dia chegar para o Salvador e dizer para ele, eu fiz o meu máximo, Senhor, com as
redes sociais, com a internet, com tudo que o Senhor colocou a nosso dispor. É bom a gente ouvir histórias assim. Nem todo mundo passa por esse tipo de experiência na vida. De um milagre que um médico de um país de primeiro mundo tem toda a tecnologia, falar que você não passaria daquela noite, e o poder do sacerdócio que o seu marido exerceu naquele momento, mostrar que não importa a tecnologia, não importa o estudo, o Senhor ele pode fazer o milagre que ele quiser, da maneira que ele quiser, até fazer com que diminua a quantidade de sangue talvez no cérebro, ou segure ali, não sei qual foi o mecanismo que ele usou, ninguém sabe. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele pode fazer o que ele quiser. E os médicos disseram que o meu caso, isso há 9 anos atrás, iria para ser estudado, para poder saber, porque não tinha uma resposta. Tomara que consigam estudar mesmo e conseguir ajudar outras pessoas a sobreviver a esse tipo de coisa. Eu só espero que eles se convertam, que o Senhor Jesus Cristo me trouxe de volta. Ele segurou a minha mão esquerda e ele falou comigo e ele me trouxe de volta. Legal demais. Eu não quero dizer com isso, por favor, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Eu só quero que vocês saibam que esse meu trabalho é porque o Senhor me deu muito. E as Escrituras falam que a quem muito for dado, muito será exigido. É por isso que eu faço o meu máximo, com as ferramentas que eu tenho. E muito obrigado por você estar me ajudando. É muito importante saber disso, principalmente para as pessoas que não são membros da igreja, né? E passar por esse tipo de experiência não te torna especial pelo fato de que você é queridinha de Deus. Mas sim... Não. Eu tenho muito mais trabalho agora para fazer. Porque a mim foi me dado muito mais. Então a mim será exigido muito mais. Eu tenho consciência disso. Bom, a gente está chegando no fim agora. E eu vou fazer 2 perguntas principais, assim. A primeira pergunta, para se despedir, é você falar que se você fosse partir da sua vida, né, como você quase partiu, o que você falaria? Quase. O que você falaria para os seus filhos? Quais seriam os conselhos, as últimas palavras? Acho que você já pensou nisso depois dessa experiência. Quais seriam os conselhos que você deixaria para os seus filhos viver a vida? É a primeira pergunta. Eu amo meus filhos. O Senhor é muito bom para mim. Eu tenho filhos maravilhosos. O que eu diria para meus filhos? Eu diria para meus filhos que eles são seres celestiais em embrião. Estão passando pelo desenvolvimento deles nessa terra. E que eles só precisam de uma coisa. Eles precisam confiar em Jesus Cristo, nosso Salvador, segui-lo, imitá-lo em tudo, conhecê-lo cada vez mais e confiar no nosso Pai Celestial. Mas como é que eu posso conhecer Jesus Cristo se ele viveu há 2000 anos atrás e eu estou aqui? Você tem que confiar nele, você tem que acreditar nele, você tem que estudar a vida dele, você tem que imitá-lo e fazer as coisas como ele fez, como ele faria no seu lugar. Eu diria para meus filhos que tudo no final vai ficar bem, sabe por quê? Porque nós estamos do lado que está vencendo. A gente não pode se esquecer isso. E mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Às vezes, como membro da igreja, a gente fala assim: nossa, mas tem tão pouco membro da igreja em comparação com o mundo. Mas eu quero que vocês se lembrem de Eliseu, eu jovem, que ele abriu os olhos quando ele disse: Senhor, olha lá, e agora? E Eliseu disse: calma, muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Nós temos que ter a visão ampliada, muito mais que estão conosco, do outro lado do véu, num outro lugar, um lugar próximo de nós, que eu não sei explicar, mas a gente só tem que confiar. Era isso que eu diria. Legal. E
Agora, a sua mensagem final, o seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Para terminar, e a segunda pergunta mesmo é: qual o seu testemunho hoje? Como você contaria o seu testemunho do Evangelho de Cristo? Bom, eu posso dizer para vocês que eu sei que Cristo vive, mas quando eu falo isso hoje, é muito diferente que quando eu falava há 9 anos atrás. Eu sei por experiência. Quando eu tomo aquele copinho e aquele pãozinho em símbolo do corpo e do sangue de Cristo, é muito diferente do que eu tomava antes. Antes eu tomava um copinho de água e comia um pedacinho de pão. Hoje, eu entendo o que é aquilo. É muito diferente. Eu posso dizer para vocês que nós, como seres humanos, a gente não sabe o que é amor. Nós precisamos aprender a amar como Cristo ama. O amor mais benevolente, digno, maravilhoso e forte dessa terra, que é comparado com o amor de mãe, o amor de sua mãe, da minha mãe, por mim, por você, não é nada comparado ao amor do Salvador. O amor do Salvador me curou. O amor dele que me trouxe de volta. O amor dele que me envolveu. E nós não sabemos o que é amar, então nós precisamos amar. Eu, depois dessa experiência, eu vivo de maneira a aprender a amar como o Salvador me ama. Eu conheci o amor dele. Eu sei que nós estamos nessa terra, temporariamente, para nos tornarmos como ele. E às vezes as pessoas acham que é impossível se tornar como ele, porque ele era o Filho de Deus, nós também somos. E se Moisés, Joseph Smith, Noé, Nefe, José do Egito, essas grandes pessoas conseguiram, elas não eram o Filho de Deus. Nós podemos nos espelhar nelas para nos tornarmos como Filho de Deus e aí a gente não vai mais ter desculpa. Eu sei que nós estamos nos últimos dias também. E que nós precisamos nos tornar mais como Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos fazer nessa vida. Obrigado, Vânia. E esse podcast foi muito legal, a gente aprendeu muito. Espero que vocês tenham aprendido também, tanto quanto eu, que os milagres não cessaram, pararam. E a Vânia é uma prova viva disso. Os milagres existem, Deus realiza os seus milagres no mundo atual de hoje. Através da fé, como sempre foi. Obrigado, Vânia, mais uma vez. Exato. Pelo seu tempo. E eu que te agradeço. Espero que a gente consiga fazer outras dessas e juntar mais, chamar mais umas pessoas. É só você me chamar. Colocar um tema legal e a gente conversar mais, tá? Forte abraço, tchau, tchau. Com certeza. Eu que te agradeço. Um beijo a todos.